Oi, gente, tudo bem? Hoje eu escolhi essa imagem porque eu achei bonita aí de cordeiro como representação de Cristo. E ele é uma referência de um ícone, né? Não sei se ele é um ícone tradicional ou não. E o que eu tô fazendo não é um ícone, tá? É apenas, única e exclusivamente para treinar a direção dos traços, tá? Não tem nada a ver com ícone de verdade. Mesmo porque um ícone real, depois vocês dão o Google aí para olhar, ele precisa ter várias e várias regras, né, para ser considerado um ícone mesmo. Não sei se vocês já tinham visto esse tipo de imagem ou não, mas depois vocês dão um Google aí. Pode escrever ícone bizantino ou ícone ortodoxo, que vai aparecer os ícones reais, né? Mas para fins de treino aqui, eu escolhi essa imagem. Os ícones, uma curiosidade, eles foram desenvolvidos ao longo do século XIX. Não vi nenhuma pessoa específica que inventou isso aqui, né? Mas eu acho que foi um grupo aí de pessoas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos e depois foi consolidado por historiadores no século XX. E a igreja colocou alguns cânones, né? Algumas normas rigorosas para a execução deles. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é por que essas representações não seguem proporção realista ou anatômica, como a arte tradicional clássica, né? E aí eu fui ler um pouco sobre o que se tratava, né? Então, o propósito do ícone não é retratar uma realidade física, mas sim transmitir uma verdade teológica e espiritual. Então, é considerado uma teologia em cores. E várias coisas têm o seu significado, desde cor, formato. Um dos principais motivos aí dessa distorção, que é intencional, é para ter ênfase, então, na espiritualidade. Então, geralmente, uma coisa que me incomodava e me causava bastante estranheza no ícone era assim, por que eles têm um cabeção e uma mão minúscula? Eu achava feio, assim, olhando, né? Porque eu tô acostumada com esse olhar mais pro realismo, né? Mas depois que a gente sabe o significado, a gente acaba se encantando. Então, a cabeça ela é representada bem maior que o corpo para simbolizar que aquela figura divina, o santo, ele é movido pela inteligência, pela razão, né? Priorizando a mente e o espírito sobre as paixões físicas. Então, é a sabedoria aí que tá sendo representada. E geralmente acompanhada aí de uma auréola também, né? Representando a luz de Deus. Os olhos grandes e uma boca pequenininha. Por que isso acontece também, né? É para simbolizar que os santos contemplam o divino e guardam o silêncio. Eles focam muito mais na orientação e na contemplação do que no falatório. Alguns representam o corpo, né? E o corpo também é uma figura esguia e o ombro estreito, indicando que o santo teve uma vida espiritualizada, portanto, teve um corpo transfigurado pela graça de Deus. Então, o objetivo, de fato, não é seguir o realismo, né? Mas sim você ter ali dentro da sua casa uma janela para o céu, facilitando a oração e a conexão com o sagrado. Por isso que dizem que o ícone ele não é pintado, ele é escrito, seguindo lá as tradições, né, rígidas da igreja. Certa vez me falaram que os ícones, eles eram usados, era uma forma muito mais fácil, inclusive envolvente, de ser usado para conversão dos povos que ainda não tinham conhecimento, né, de Jesus. Porque era muito mais fácil você mostrar em imagens, por exemplo, a paixão, do que você só ficar falando, né? Então, isso facilitou muito e aproximou muito aí a compreensão do que é dito, né? Para acessar mesmo o ser humano de forma mais fácil, através desse campo simbólico, né? Então, o ícone, ele é escrito, ele não é pintado, né?
Ele transmite a palavra de Deus de forma visual, como a escritura, né, fazem por texto. Então, as cores têm um simbolismo. Ele é feito na madeira para representar já a cruz de Cristo. Você pode, tá, a fins de treino, fazer em outra superfície, mas para ele ter validade, assim, né, ele tem que ser feito na madeira. Inclusive, uma coisa interessante dos ícones, você tem lá a madeira, aí você faz o esboço, né? E antes você tem que trabalhar com têmpera de ovo, né? Para depois você vir com as tintas. E o interessante é que você faz uma cor base para servir de fundo, né? E você vai trabalhando em camadas de luzes. Eu achei tão interessante isso que você não faz sombra aqui, que nem o grafite e outras artes aí, né? Do realismo, que você vai trabalhando as sombras. Claro, você também trabalha luz, mas o ícone, ele trabalha especificamente somente luz. Então, você vai trabalhando camadas de luzes, camadas de luz de tonalidade inferior e vai aumentando a gradação, né? Geralmente, de 3 camadas, eu acho que já é o suficiente aí, pelo que eu vi aí representado, né? Então, passa a têmpera, passa uma camada de cor base, inclusive não é qualquer cor, ele vem do ocre, né? E aí ele vai tendo as outras cores para você ir trabalhando as camadas de luzes. Então, se for no rosto é uma, e se for no tecido é outra, né? Quando você vai passando a têmpera, você vai meditando e fazendo orações ali naquele ícone. E essas camadas de luzes é para dar uma perspectiva inversa para quem está olhando, né? Para que a imagem saia em direção a quem está rezando, né? Ali na frente daquela imagem. Então, não é um quadro comum. Ali você está entrando em contato com o sagrado, né? Inclusive, o iconógrafo, ele precisa ter todo um preparo espiritual, ele tem que estar em jejum, ele tem que estar com os sacramentos em dia, né? De confissão, comungado, e porque o trabalho dele é considerado uma obra de Deus. E eu achei isso tão bonito que me fez gostar dos ícones. Me achar interessante, pelo menos, né? E não me causar uma estranheza como me causava. Fruto apenas de pura ignorância, né? Então fica aí uma minúscula representação, muito longe, muito distante do que é um ícone, mas apenas para fins de treino, né? Fica aí essas curiosidades para vocês. Então é isso. Até a próxima.